A habilidade de ver o que está diante de nossos olhos exige uma luta constante contra aqueles que desejam nos cegar. Schopenhauer. Vivemos numa era em que as palavras não servem apenas para comunicar, mas para manipular. O debate, que deveria ser um espaço de busca pela verdade, se transformou em uma arena de espetáculo. Nela, muitas vezes, não importa quem está certo, mas quem consegue vencer pela retórica, pelo tom de voz, pela repetição de falácias e pela habilidade em distorcer fatos. Essa realidade não é exclusiva do século XXI. Já no século XIX, o filósofo Arthur Schopenhauer escreveu um pequeno tratado devastador intitulado Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Nele, ele expõe mais de 30 estratagemas usados para manipular, confundir e, no fim das contas, vencer discussões, mesmo quando a verdade não está do lado de quem fala. Olavo de Carvalho, ao comentar sobre o livro, apontava que Schopenhauer desmonta o mito do debate como espaço honesto. Para Schopenhauer, o homem comum não busca a verdade no embate, mas a vitória. E por isso recorre a recursos baixos, artifícios psicológicos e falácias que funcionam mais pela emoção do que pela razão. Em uma época de fake news, pós-verdade e polarização política, essa obra ganha uma atualidade impressionante. Reconhecer esses estratagemas é uma forma de proteção. Quem não os conhece está condenado a ser manipulado por eles. A essência do livro é simples e, ao mesmo tempo, brutal. A maior parte das pessoas prefere vencer uma discussão a aprender algo com ela. Schopenhauer lista estratégias como apelar à emoção do público, distorcer palavras do adversário, usar ataques pessoais quando faltam argumentos ou ainda forçar conclusões que não foram ditas. Quantas vezes não vemos isso em debates políticos televisionados, em discussões familiares, ou mesmo em redes sociais? O que mais importa não é a verdade, mas a performance. Hoje, a manipulação se sofisticou com o auxílio das redes e da comunicação em massa. Vivemos cercados de discursos moldados para emocionar, indignar e dividir, e não para esclarecer. É aqui que o pensamento de Schopenhauer se torna ferramenta de defesa. Ao entender como funcionam essas táticas, você não apenas se protege, mas também aprende a não ser mais um repetidor inconsciente dessas manipulações. Este vídeo não é um guia de como manipular, mas de como não ser manipulado. Vamos percorrer juntos capítulos, cada um trazendo um estratagema de Schopenhauer e conectando com exemplos da vida moderna, da política às redes sociais, das fake news às conversas cotidianas. Prepare-se, porque o que vamos explorar não é confortável. Talvez você perceba que já caiu em muitas dessas armadilhas, e pior, talvez já tenha usado algumas sem perceber. Se você gosta desse tipo de reflexão e quer continuar mergulhando em conteúdos que revelam o que está por trás das aparências, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. Porque consciência é sempre o primeiro passo contra a manipulação. Se existe um palco onde os estratagemas de Schopenhauer se manifestam em sua forma mais visível, esse palco é a política. O ambiente político raramente é um espaço de busca pela verdade. Ele é, sobretudo, uma arena onde a vitória retórica é mais importante do que a consistência lógica. Basta assistir a qualquer debate eleitoral para perceber. Os candidatos não respondem ao que é perguntado, desviam o foco, exageram o argumento do adversário, exploram a emoção do público. A lógica cede lugar à performance. Schopenhauer, em Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, descreve essa dinâmica. Quando se percebe que o adversário tem razão, mas ainda assim se deseja vencê-lo, é preciso recorrer à autoridade de terceiros, citar nomes de peso ou recorrer ao público para buscar aprovação. Não é isso que vemos em campanhas.
Em vez de responder a uma crítica concreta, o candidato evoca a voz do povo, ou menciona estatísticas vagas, ou ainda cita autoridades respeitadas para se blindar. O objetivo não é explicar, mas confundir. Outro estratagema muito usado é o chamado argumentum ad hominem, o ataque pessoal. Schopenhauer escreve: quando se percebe que o adversário é superior em argumentos, deve-se abandonar o assunto e atacá-lo pessoalmente. Essa é uma prática política clássica. Em vez de discutir propostas, ataca-se a moral do outro, sua vida pessoal, seu passado, até mesmo sua aparência. O argumento desaparece, o espetáculo da ofensa toma o lugar. No mundo contemporâneo, esse fenômeno é potencializado pelas redes sociais. A política se transformou em um jogo de frases curtas, memes e vídeos virais. O que importa não é a profundidade da proposta, mas o impacto emocional. Aqui, Schopenhauer parece quase profético. É possível vencer não pela razão, mas pela força da linguagem, pela capacidade de chocar e desarmar o outro. Veja como isso se conecta ao cotidiano do cidadão comum. Quando assistimos a um político destruindo o adversário em um vídeo curto, somos seduzidos pela sensação de vitória, não pela clareza do argumento. A política, assim, se converte em espetáculo, e o eleitor, muitas vezes, se torna cúmplice dessa manipulação, porque, no fundo, preferimos sentir que nosso lado venceu a refletir se a verdade realmente foi dita. Esse capítulo nos convida a encarar um fato desconfortável. A manipulação política só existe porque encontra terreno fértil em nós. Somos nós que rimos, aplaudimos e compartilhamos vídeos em que a verdade foi distorcida, mas a performance foi convincente. E é exatamente isso que Schopenhauer denuncia. A arte de ter razão não é a arte de buscar a verdade, mas a arte de vencer o outro. Reconhecer isso não significa abandonar a política, mas aprender a se proteger dela. Ao perceber esses estratagemas, o eleitor deixa de ser massa de manobra e passa a ser observador consciente. A pergunta que fica é: quantas vezes você já foi manipulado sem perceber? Se no século XIX Schopenhauer já percebia que a busca pela verdade era secundária frente à busca pela vitória, hoje, nas redes sociais, esse fenômeno atinge seu auge. O que antes era restrito a salões, cafés e jornais, agora acontece em escala global, com milhões de espectadores prontos para julgar. A lógica é simples. Não importa se você tem razão, importa se sua frase rende likes, se é capaz de viralizar, se desperta a indignação coletiva. Um dos estratagemas descritos por Schopenhauer é o apelo ao público como juiz da verdade. Ele escreve: quando o adversário se mostra mais forte, é preciso apelar para os ouvintes, que na maioria das vezes não têm conhecimento do assunto. Nas redes, isso se traduz em algo bem conhecido. Em vez de responder com argumentos consistentes, muitas pessoas publicam prints, frases fora de contexto ou vídeos curtos para que o tribunal da internet decida por elas. Não importa se o que foi dito é verdadeiro, importa o quanto a narrativa mobiliza. Esse mecanismo está no coração da chamada cultura do cancelamento. Quando alguém comete um erro, não há espaço para diálogo ou compreensão, mas para transformar o deslize em espetáculo. Em vez de discutir o argumento ou a ação, parte-se direto para o ataque pessoal, outro estratagema clássico citado no livro. Se não há como vencer pelo argumento, ataque-se o homem. No cancelamento, o argumento deixa de existir e a reputação da pessoa é destruída em praça pública. Um exemplo claro está nas discussões políticas ou culturais nas redes. Alguém faz uma declaração polêmica e imediatamente trechos são destacados, muitas vezes descontextualizados e viralizados. O objetivo não é entender o que foi dito, mas pintar o adversário como vilão.
Schopenhauer descreve isso como a técnica de forçar a conclusão. É eficaz apresentar como consequência do argumento do adversário algo que ele não disse, mas que lhe será desagradável, e então refutá-lo. Assim, uma frase moderada pode ser transformada em algo extremo, apenas para ser rejeitada com indignação. Essa lógica cria um ambiente sufocante. Todos falam, poucos escutam, e cada palavra pode ser transformada em arma. O espaço público se torna um campo minado onde a verdade é irrelevante e a sobrevivência depende de quem consegue manipular melhor as percepções. O mais trágico é que muitas vezes nós mesmos alimentamos esse tribunal. Ao compartilhar sem verificar, ao rir de um vídeo manipulado, ao aplaudir uma resposta destruidora, reforçamos o ciclo. O cancelamento, assim como os estratagemas de Schopenhauer, funciona porque encontra plateia. O filósofo nos alerta. Quem deseja vencer a qualquer custo pode usar da mentira, do exagero e da malícia. Mas o preço é sempre a corrupção do espírito. Em outras palavras, quando o debate se transforma em performance, todos perdemos. É fácil imaginar a manipulação acontecendo na política, nas redes sociais ou nos debates públicos. Mas o que muitas vezes nos escapa é que os mesmos estratagemas estão presentes nos espaços mais íntimos, entre familiares, entre amigos, dentro de relacionamentos. E talvez seja justamente aí que eles doem mais, porque tocam diretamente em nossos afetos. Pense em uma cena comum. Um filho reclama com o pai sobre a falta de tempo de qualidade entre eles. O pai, em vez de reconhecer o problema, responde: "Mas eu trabalho duro para te dar tudo o que você precisa." O filho queria falar de afeto, mas o pai muda o assunto para sacrifício financeiro. Aqui vemos o estratagema descrito por Schopenhauer como mudança de tema. Se não se pode refutar o argumento em si, desloque a questão para outro campo. O debate nunca chega ao ponto, porque alguém manipula o terreno. Ou imagine uma amiga que, ao ser criticada por não ouvir o outro, responde: "Ah, então eu sou sempre a errada da história." Essa estratégia é o exagero proposital. Transformar uma crítica pontual em acusação global. Schopenhauer comenta: é útil exagerar a afirmação do adversário e levá-la a uma generalização absurda para que seja mais fácil refutá-la. Assim, a pessoa escapa de encarar o problema real e vira o jogo emocional a seu favor. Nas famílias, o ataque pessoal também é frequente. Quando a discussão se torna difícil, alguém lança mão de frases como: "Você sempre foi ingrato", "Você nunca amadureceu." Aqui vemos o argumentum ad hominem, que o filósofo definia como abandonar o argumento e atacar o homem. Esse tipo de estratégia destrói diálogos porque fere a dignidade do outro, desviando da questão original. O mais intrigante é que esses estratagemas não são usados por maldade consciente, mas porque aprendemos a manipular desde cedo. Crianças já sabem chorar para comover, exagerar para escapar da bronca, mudar de assunto para não assumir culpa. Crescemos levando isso para os relacionamentos adultos sem perceber. A dor maior surge porque nesses vínculos íntimos buscamos compreensão, mas encontramos táticas de defesa. E quando isso se repete, o afeto se esvazia. As discussões viram jogos de poder, onde cada um tenta sair como vencedor, mesmo que o preço seja o desgaste da relação. Schopenhauer nos ajuda a enxergar que a manipulação não é só técnica de oratória, mas um reflexo das nossas fragilidades emocionais. Ele escreve: "O desejo de vencer é mais forte do que o desejo de verdade." E nos vínculos mais próximos, essa frase soa como alerta. Quantas vezes preferimos ter razão a cultivar o amor ou a amizade? Reconhecer isso pode ser transformador. Da próxima vez que sentir a discussão fugindo do tema, lembre-se de olhar além da estratégia. Pergunte a si mesmo: o que essa pessoa realmente está tentando defender?
Muitas vezes, por trás da manipulação, existe apenas medo, insegurança ou necessidade de ser visto. E quando enxergamos isso, podemos escolher sair do jogo. Poucos temas despertam tanta emoção quanto religião e moralidade. Desde a antiguidade, esses assuntos inflamam discussões porque tocam diretamente na identidade das pessoas. E é justamente por isso que são terrenos férteis para os estratagemas descritos por Schopenhauer em Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Ele escreve: é mais fácil contestar um princípio abstrato do que aceitar que o adversário tem razão em algo concreto. Nos debates sobre religião ou moral, o que vemos é exatamente isso. Raramente há busca pelo entendimento, mas sim tentativas de deslegitimar o outro lado. Quando alguém levanta uma crítica, logo surge a apelação à autoridade absoluta. Está na Bíblia. Os filósofos já provaram. Schopenhauer descreve essa tática como argumentum ad verecundiam, o apelo à autoridade, usado quando se quer encerrar a conversa sem discussão real. Outra técnica frequente é a distorção do argumento adversário, aquilo que hoje chamamos de espantalho. Imagine um diálogo sobre ateísmo. Alguém afirma que não acredita em Deus por falta de evidências. O oponente responde: então você acha que tudo na vida é sem sentido, que não existe moralidade, que todos podem fazer o que quiserem? Aqui vemos claramente o estratagema citado por Schopenhauer. É eficaz forçar a proposição do adversário até o absurdo para depois refutá-la. No campo da moralidade, esse tipo de manipulação é ainda mais visível. Discussões sobre aborto, sexualidade ou ética social raramente seguem uma linha racional. Em vez disso, caem em ataques pessoais. Se você pensa assim, é porque é imoral. Se defende isso, não pode ter valores. O argumento desaparece e a pessoa passa a ser o alvo, em perfeita execução do ad hominem. Esses estratagemas não se restringem ao passado. Hoje, nas redes sociais, debates sobre religião e moralidade rapidamente se transformam em arenas de indignação. Não há espaço para nuance, porque a nuance não viraliza. A cada frase, as pessoas competem para conquistar não a razão, mas a plateia, exatamente como Schopenhauer descreveu. Se não se pode vencer pela lógica, deve-se vencer pelo impacto retórico. A grande armadilha aqui é confundir fé ou moralidade com retórica. Quando usamos a crença para silenciar o outro, não estamos defendendo nossa espiritualidade, mas apenas tentando vencer. E quando reduzimos a moralidade a slogans, não estamos discutindo valores, mas apenas reforçando trincheiras. Talvez a lição de Schopenhauer seja essa: aprender a reconhecer quando a conversa já não busca a verdade. O espectador atento pode se perguntar: estou ouvindo um argumento ou apenas um estratagema? Se a resposta for a segunda, talvez a saída mais sábia seja não entrar no jogo. Schopenhauer não escreveu apenas para estudiosos. Ele organizou seu manual como uma espécie de espelho do que todos nós já fazemos, muitas vezes sem perceber. E a grande força do livro está justamente em mostrar que esses mecanismos podem ser usados ou evitados em situações corriqueiras. Um de seus conselhos mais diretos é: quando se percebe que o adversário é superior e que não se poderá vencê-lo, deve-se recorrer a uma mudança de tema, levando a discussão a outro ponto, como se estivesse relacionado. Pense em uma cena cotidiana. Você discute com um colega de trabalho sobre um erro em um relatório e, ao sentir-se acuado, ele responde: mas você também já errou várias vezes antes. O foco deixa de ser o relatório e passa a ser sua reputação. O truque ensinado por Schopenhauer está em deslocar a atenção. Reconhecer isso ajuda a não cair na armadilha de se defender de algo que nem era a questão inicial. Outro estratagema recorrente é o argumentum ad hominem, que ele descreve assim:
Quando se nota que o adversário é superior, deve-se sair do campo do assunto e atacar sua pessoa, com ofensas, grosserias e até ultrajes. Isso aparece no dia a dia em pequenas brigas domésticas. Imagine um irmão que reclama da bagunça do outro e este responde: "Você sempre foi preguiçoso, não tem moral para falar de mim." O argumento inicial se perde e o ataque pessoal desarma o debate. Schopenhauer também nos alerta sobre o exagero estratégico. Exagerar a afirmação do adversário além dos limites, interpretá-la de forma geral e então refutá-la. No cotidiano, é o que ouvimos quando alguém diz: "Você chegou atrasado 2 vezes." E o outro rebate: "Então quer dizer que eu nunca sou pontual?" Esse salto lógico transforma uma crítica pontual em acusação global. O resultado, a conversa se dissolve em ressentimento. Mas há também o uso positivo do conhecimento desses estratagemas. Se sabemos identificá-los, podemos interromper a escalada de manipulação. Por exemplo, diante de um exagero, podemos responder com calma: "Não foi isso que eu disse. Vamos voltar ao ponto inicial." Essa simples frase desarma o truque, porque recoloca a discussão em seu eixo. O próprio Schopenhauer deixa claro: o objetivo não é a verdade, mas a vitória. No entanto, ao reconhecermos isso, ganhamos a chance de inverter o jogo. Em vez de usar os estratagemas para vencer, podemos usá-los para proteger nossa sanidade e não sermos manipulados. No cotidiano, isso significa desenvolver um olhar mais crítico, perceber quando a conversa foi desviada, quando fomos atacados em vez de ouvidos, quando a lógica foi distorcida para nos deixar inseguros. A prática não é dominar o outro, mas manter a clareza de que muitas discussões não têm como meta a verdade. Aplicar os estratagemas de Schopenhauer é, antes de tudo, aplicar consciência. É perceber que a arte de vencer sem razão está em todo lugar, na política, nas redes, no trabalho, em casa, e que só podemos nos proteger quando aprendemos a nomear o que está acontecendo. Depois de percorrer as páginas de Schopenhauer e enxergar como suas estratégias atravessam o cotidiano, percebemos que a questão central não é apenas reconhecer quem vence ou perde um debate. O que está em jogo é muito maior. É a nossa relação com a verdade. Schopenhauer foi direto ao afirmar: a discussão não é movida pelo amor à verdade, mas pelo desejo de vitória. Essa frase ecoa hoje de forma quase assustadora. Em tempos de redes sociais, de polarizações políticas, de disputas em ambientes de trabalho e até mesmo dentro de casa, a verdade parece ter sido relegada a segundo plano. O que importa é ter razão, ainda que seja uma razão artificial, construída sobre falácias, distorções e ataques pessoais. Mas há um paradoxo aqui. Quanto mais buscamos apenas vencer, menos aprendemos. Quanto mais nos fechamos em nossas próprias retóricas, mais nos distanciamos de qualquer possibilidade de crescimento. A arte de vencer sem ter razão, quando não reconhecida, nos torna prisioneiros de nossa própria vaidade. A saída não está em rejeitar as estratégias, mas em compreendê-las. Saber identificá-las é o primeiro passo para não ser manipulado. Entender como funcionam é o que nos permite decidir: quero jogar o jogo da manipulação ou quero buscar o diálogo verdadeiro? O que Schopenhauer nos oferece não é apenas um manual de truques, mas um espelho do humano, mostrando como, diante do medo de perder, estamos dispostos a qualquer coisa. Na vida prática, isso significa aprender a respirar diante de um ataque pessoal, não se deixar levar por uma mudança súbita de assunto, não cair no exagero que transforma uma crítica pontual em acusação global. Significa também aceitar que muitas vezes a vitória mais verdadeira é não entrar no jogo da manipulação, mas manter-se fiel àquilo que importa. Esse vídeo não é apenas sobre Schopenhauer, mas sobre nós, sobre como discutimos, como vivemos, como lidamos com a verdade.
A grande pergunta que fica é: você quer vencer qualquer custo ou quer compreender de verdade? E se esse conteúdo trouxe reflexões importantes para você, compartilhe este vídeo. Alguém próximo pode estar preso nesses jogos sem perceber. E se quiser se aprofundar ainda mais e ter acesso direto às estratégias descritas por Schopenhauer, o link do livro Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão está na descrição. É uma leitura direta, instigante e transformadora.